Que bom que nós estamos mais uma noite diante da presença de nosso Deus, para mais uma vez podermos glorificá-lo, pois Deus é digno de todo louvor. Nessa noite eu quero deixar um texto com os nossos irmãos. Se encontra no capítulo 21 de João, capítulo de número 21 de João. Um texto para nós meditarmos nessa noite, sendo sempre grato a Deus por tudo que Deus tem realizado em nossas vidas. Vendo aqui nosso pastor ministrar sobre a ceia, sobre a oferta, perdão. Nós trabalhamos ali na empresa e esses dias até comentei com o pastor. Bom número de pessoas tiveram seus contratos suspensos, estão na sua casa. Os demais que não tiveram os contratos suspensos ali na empresa tiveram 25% de redução do seu salário. E eu testemunhava para o pastor, foi consultar no sistema ali na empresa. Ao invés deles tirarem 25% do meu salário, eles me deram aumento de salário no tempo de pandemia. E eu glorifiquei muito a Deus, porque Deus tem sido fiel para conosco. E eu glorifico a Deus, porque Deus tem sido bom para com as nossas vidas. João capítulo 21. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, mostrou Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E eles saíram imediatamente e entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? E ele lhe responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxar, por causa da quantidade de peixe. Amém? Podemos assentar. A Bíblia descreve 2 pescas. A primeira pesca antes da morte de Jesus. Essa segunda pesca descrita por João no capítulo 21 já era uma pesca depois da ressurreição de Jesus. Uma pesca era chamada de pesca maravilhosa. Já essa segunda pesca era chamada de pesca milagrosa. Na primeira pesca, que era a pesca maravilhosa, a Bíblia não diz quantos peixes os discípulos pescaram. Eram peixes grandes, peixes pequenos. Já nessa pesca milagrosa, ou pesca do capítulo 21 de João, a Bíblia já destaca que era 253 grandes peixes. Na primeira pesca, Jesus estava no barco com eles. Já na segunda pesca, Jesus estava na praia. Na primeira pesca
descrita antes da morte de Jesus, a Bíblia vai dizer que as redes se rompiam. Nessa pesca que nós lemos no capítulo 21, a Bíblia vai dizer que eram tantos peixes, e as redes não se romperam por causa da grande quantidade. Na primeira pesca que nós lemos antes da morte de Jesus, Jesus convida os discípulos dizendo: faze-te a mar alto. Em outras versões, Jesus está dizendo: vamos para águas mais profundas. Já na segunda pesca que nós lemos no capítulo 21, Jesus pesca em águas rasas, mostrando que Ele é Deus de profundidade, mas é Deus também de águas rasas, mostrando que Ele opera milagre também com profundidade, mas também opera milagre também num lugar raso. É tão lindo esse texto porque quando eles pescaram nos primeiros capítulos de Lucas, Jesus chama eles, convoca eles para o ministério. Pedro e os discípulos, diz a Bíblia, estavam lavando as redes. Aquela noite eles não tinham pegado nada. Aquela noite eles não tinham tido êxito algum na pescaria. Mas algo importante no texto chama a atenção na primeira pescaria, que mesmo eles não tendo êxito nenhum naquela pescaria, a Bíblia vai dizer que eles estavam lavando as redes. Ou seja, mesmo não tendo resultado, eles ainda tinham zelo por aquilo que estava na mão deles. Mesmo eles não pescando naquela noite, eles eram zelosos por aquilo que eles tinham como instrumento de trabalho. Já nessa segunda pesca, igreja, que nós lemos, capítulo 20, dá-se a ressurreição de Jesus. Maria chora por causa da morte. Quando ela vai ao sepulcro, já não encontra mais Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Jesus havendo ressuscitado, ela vai e o anjo aparece a ela e diz: por que choras? Já não está mais aí a quem tu procuras. Maria vai até onde os discípulos estavam, numa casa reunidos. E a Bíblia vai dizer que aparece a primeira manifestação pós-ressurreição de Jesus. Eles estando na casa, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. A Bíblia vai dizer que um homem pelo nome de Tomé não acredita e diz: se tu és mesmo, eu quero ver as feridas da mão. E assim ele vê. Passando esse episódio, igreja, a Bíblia vai dizer que Pedro, ou Simão Pedro agora, com alguns discípulos que estavam junto com ele, diz: eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar. Só que o que é mais glorioso, igreja, aqui na primeira pesca, Jesus já havia chamado eles para o ministério. Jesus já havia chamado eles para agora ser pescadores de homens. Eles tiveram 3 anos de ensinamento com Jesus, 3 anos numa escola para dar continuidade naquilo que Jesus havia começado. Jesus disse que era necessário que ele fosse, mas que eles ainda fariam obras maiores, porque teriam mais tempo. Jesus só tinha 3 anos, era o tempo estipulado para o ministério de Jesus. Jesus morreu, ficaram com medo, ficaram assombrados por causa da perseguição dada sobre a igreja. Pedro agora, que era o líder dos demais discípulos, diz: eu vou pescar. Quando Pedro, igreja, diz nessa oportunidade que ele ia pescar, alguns que estavam com ele também diz: nós também vamos pescar.
Sabe o que é interessante? Quando eu observo esse texto, é que Pedro, naquele momento, com aqueles discípulos que estavam voltando para pescar, eles estavam naquele momento abandonando aquilo que Jesus chamou eles para fazer. Jesus já havia morto, eles estavam com medo, disse, vamos retroceder, vamos voltar a fazer aquilo que nós um dia fizemos, vamos voltar à prática da pescaria, mas Jesus já havia tirado eles daquela posição. Jesus já havia chamado eles para outro propósito, só que eles não entenderam a chamada, não entenderam o propósito, não entenderam o porquê que Jesus os chamou, e o fato deles não compreenderem isso fez com que eles retrocedessem. Agora Pedro, pescador, entendia de pescaria, entendia de mar, entendia de rede, entendia dos lugares melhores para se pescar, prepara a rede, prepara o barco, convida aquelas pessoas, diz, vamos pescar. Eles entram no barco, dirigem-se até o mar de Tiberíades, para assim voltar ao ofício deles, voltar a praticar as coisas que eles praticavam. Só que o interessante, igreja, é que eles pescaram, lançaram a rede, tentaram de todas as formas, e não tiveram êxito nenhum naquela pescaria. Não conseguiram nada, diz o texto, não pescaram nada. Só que o interessante é que Pedro já havia abandonado esse ofício. 3 anos haviam se passados. Agora Pedro teria que investir de novo em rede, Pedro teria que investir de novo em embarcação, Pedro teria que investir de novo naquilo que ele usava para pescar. E Pedro, investindo com aqueles homens para sair pescar, não tiveram êxito nenhum. Investiram tudo e não alcançaram nada. Investiram tudo e não tiveram êxito. Só que o que chama atenção, igreja, é que o texto vai nos dizer que Jesus estava na praia, olhando eles. Jesus estava na praia do lago ou do mar de Tiberíades, esperando os discípulos. Não tiveram êxito, investiram tudo e não tiveram resultado. Só que Jesus estava na praia. Jesus está vendo. Jesus está te vendo. Jesus está me vendo. Jesus está te observando. Isso aqui é tão poderoso. Por quê? Porque às vezes, igreja, nós em algum momento da nossa vida, em algum momento nós nos deparamos com situações e nós investimos tudo como eles investiram. Eles haviam investido tudo, só que não tiveram êxito. E quando eu observava esse texto, Deus ministrava no meu coração algumas coisas de pessoas que têm investido tudo na sua vida e não têm tido êxito naquilo que investiu. Como assim? Existem pessoas que dizem, eu investi tudo no meu casamento e se frustrei. Eu investi tudo naquele negócio e não deu certo. Eu investi tudo nesse projeto e não foi para frente. Eu quero dizer para você, Jesus está na praia olhando você. Investiram, não tiveram êxito, não tiveram retorno, não tiveram resultado algum naquela pescaria. E teriam que voltar para a praia, teriam que retornar. Só que frustrados, desanimados, sem resultado nenhum, nenhum peixe, nada. E eu vejo muitas pessoas investindo no sonho, investindo em projetos, investindo em tanta coisa na vida, e de repente se depara com alguma circunstância e diz, eu investi tudo e não recebi nada.
Entenda às vezes os propósitos de Deus. Deus naquela oportunidade tinha um propósito muito maior na vida daqueles homens, mas eles não estavam entendendo. Por quê? Porque eles retrocederam daquilo que Deus chamou. Sabe por que muitas das vezes, igreja, isso aqui é um segredo bíblico, muitas das vezes nós não temos sucesso na nossa vida? É porque Deus já nos tirou da posição que nós estamos. Deus não quer mais. Às vezes alguma coisa na nossa vida, mas nós insistimos em retroceder. Mas eu quero dizer para você, é tempo de você ir avante. É tempo da igreja seguir avante. É tempo do povo de Deus ir avante. Eu vejo muitas pessoas, muita igreja nesse tempo de crise, ao invés de ir avante, estão retrocedendo. Mas a mensagem de Deus para os nossos corações: é tempo da tua igreja prosseguir avante. Deus nos chamou não para retrocedermos, mas para prosseguirmos para o propósito que Ele nos chamou. Como assim? Alguns lugares estão retrocedendo. Para você conseguir um glória a Deus num culto hoje, você tem que forçar, e aquilo que é forçado, por quê? Porque perderam a essência, porque retrocederam. Mas Jesus nessa noite diz: é tempo de prosseguir avante. Deus nos chamou para ir avante. Deus te chamou para ir avante. Se Deus mandou largar a rede, é porque Deus tem coisa melhor na sua vida. Mas os discípulos não entenderam isso. Só que Jesus é misericordioso. Aí Jesus, na beira da praia, na manhã, e os discípulos retrocedendo, voltando para a praia, sem pescar nada. Jesus olha para eles, isso aqui é tão lindo, no versículo de número 5. Jesus olha para os discípulos, mesmo eles retrocedendo, mesmo eles voltando a fazer o que não era para fazer, Jesus olha para eles e diz: filhos. Jesus chama de filhos. Filhos, tendes algum alimento? Ou tendes alguma coisa? E a Bíblia vai dizer que eles responderam não. Aí Jesus olha para eles e diz: lancem a rede do lado direito. Lancem a rede do outro lado, e achareis. Aí a Bíblia vai dizer que eles lançam a rede. E quando eles lançam a rede do outro lado, a Bíblia diz que era tantos peixes, mas tantos peixes, que eles não eram capazes de puxá-lo por causa da quantidade. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor, porque conhecia a voz, porque sabia a maneira de pescar. Sabe o que Jesus ensina para eles naquele momento? Beira da praia não era lugar de pescador profissional. Pescador que é pescador profissional não pesca na beira de praia, porque beira de praia não tem peixe. Mas sabe o que Jesus estava mostrando para eles, igreja? Que aonde eles não viam possibilidades, que aonde eles não enxergavam maneiras de alcançar o propósito deles, Jesus disse para eles: lance a rede. Vocês se frustraram no mar alto, mas eu vou mostrar para vocês na beira da praia que eu sou Deus das profundidades, mas também sou Deus do raso.
Eu vou mostrar para vocês que aonde vocês acharam que eram bom, vocês não tiveram êxito. Eu vou mostrar para vocês que na beira da praia também é lugar de milagre. Eles não acreditavam nas possibilidades na beira da praia. Aí Jesus entra em ação quando eu e você não enxergamos possibilidades por causa do lugar, por causa do momento, por causa da circunstância. Ele diz: lança a rede, porque eu estou no controle. É isso que Jesus faz, porque quando nós não enxergamos possibilidades por causa do tempo, por causa do lugar, por causa da circunstância, por causa das coisas ao nosso redor, Jesus disse: agora eu entro em cena, lança a rede do outro lado, não do lado que vocês pescaram, porque o lado que vocês pescaram vocês não tiveram êxito, mas agora deixa comigo. E quando eles lançam a rede do outro lado, eles são surpreendidos. 200 peixes, mais de 200 peixes. Aí quando o João fala para Pedro que era Jesus que estava na beira da praia, a Bíblia vai dizer que Pedro cingiu-se com a sua capa de pescador. Coloca o seu cinto, a sua capa de pescador, porque estava despido, e se lança no mar. Aí eu lendo o texto, igreja, eu brigo com o texto. Sabe por quê? Porque quando Pedro recebeu o milagre, Pedro pulou do barco, igreja. Quando Pedro recebeu o milagre, pastor Márcio, da rede ficar cheia, sabe o que aconteceu? Pedro pulou do barco. Eu disse: Deus, o que é isso? Deus ministrava no meu coração: são as pessoas que só estão no barco até receber o milagre. Recebeu o milagre, larga a igreja, larga o culto, larga as coisas de Deus, larga aquilo que Deus chamou para fazer. Pedro fez isso quando encheu o barco do milagre, pulou do barco. Ele só está no culto enquanto está em desespero. Ele só está no culto quando está precisando. Ele só está no culto quando as coisas não estão bem. Quando o milagre chega, ele pula do barco. Ele sai da igreja, ele abandona a fé, ele abandona aquilo que Deus chamou ele para fazer. Pedro estava fazendo isso. O milagre chegou. Quando o milagre chegou, Pedro pulou do barco. E se jogando do barco, os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam muito distante, a Bíblia vai dizer, da praia. E eles, arrastando as redes, chegaram na beira da praia com os peixes. Só que Pedro não voltou no barco com eles, igreja. Pedro teve que voltar nado. Porque se ficar no barco, igreja, chega na praia, se pular do barco, o esforço é maior. Isso aqui é tão verdade, porque quando eu olho o texto da palavra de Deus, quando Paulo estava sendo levado para ser julgado por César em Roma, e aquela tempestade veio, parecia que ia partir o barco. Aqueles soldados que estavam ali dizendo: vamos matar todos os prisioneiros para que ninguém fuja a nado. Se o barco se quebrar, Paulo entra em cena e diz: não, ninguém pula do barco, porque ninguém vai morrer, porque enquanto estiver no barco, você continua vivo. Se pular do barco, e eles continuaram no barco. O barco se quebrou, mas eles foram salvos por madeira. Porque se for fiel e continuar no barco, até as madeiras te ajudam a chegar no teu propósito. Aí o que chama a atenção é que quando eles vieram para a terra, a Bíblia vai dizer que ali havia brasa, um peixe posto em cima delas e pão. E Jesus olha para eles e diz: trazei dos peixes que agora apanhastes. Jesus tinha pão assado, igreja. Jesus tinha peixe assado. Mas Jesus não deu do dele, Jesus pediu do deles. Dai dos peixes que vocês apanharam.
Porque primeiro Jesus queria deles, para depois Jesus dar do que era dele. Primeiro Jesus quer que nós venhamos abrir mão de coisas que estão em nossas mãos, para que Jesus também venha abrir mão daquilo que está nas mãos dele. Porque enquanto você não aprender a abrir mão daquilo que está na tua mão, Deus também não vai abrir mão daquilo que está nas mãos dele. Jesus tinha peixe assado, tinha pão e tinha brasa, mas Jesus pediu do peixe que eles pescaram. Isso aqui é um grande segredo, porque as pessoas não são abençoadas mais na casa de Deus, porque eles não querem abrir mão. Às vezes do dízimo, ele não quer abrir mão da oferta. Enquanto nós não abrimos mão daquilo que está em nossas mãos, Jesus nunca vai abrir mão daquilo que está nas mãos dele. Sabe por quê? Porque Jesus disse: aonde está o nosso coração, está a nossa fé. Então se a nossa fé está aquilo que está nas nossas mãos, a nossa fé não está nele. É hora de abrir mão daquilo que está em nossas mãos, para que Cristo também possa liberar o que está na mão dele. Aí Jesus olha para eles e diz: dai dos peixes que apanhastes. Jesus pedindo dos deles. Aí o que me chama a atenção eram os 3 itens: a brasa, o peixe e o pão. Era de manhã, igreja. E o versículo, nós lendo a sequência do versículo, Jesus diz para eles de manhã, aproximadamente 6 horas da manhã, Jesus diz para eles: pastor Márcio, vim de jantar aí. Quem janta 6 horas da manhã? E Jesus olha para eles e diz: vim de jantar aí, 6 horas da manhã. Jesus estava considerando, igreja, a noite que eles tiveram e não comeram à noite. E Jesus estava dando para eles aquilo que eles também não tiveram à noite, também na manhã. Mas esses 3 itens, Jesus estava dando uma lição para aqueles discípulos, pastor Márcio, quando Jesus deixa brasa, peixe e pão para eles. Sabe por quê? Quando nós olhamos a brasa na Bíblia, a brasa representa a maturidade espiritual. Eu digo que o fogo é menino. Por que o fogo é menino? Porque se você acender um papel desse aqui, ele pega fogo, mas ele apaga. Só que brasas, igreja, ela pode estar até com cinzas em cima, mas se você... Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Pedro, para aqueles discípulos, para aqueles homens? Não é tempo mais de ser menino, não é tempo mais de ser fogo menino. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? É tempo de ser brasa na minha presença. Eu não chamei vocês para retroceder, eu chamei vocês para serem brasas vivas na minha presença. Jesus estava ensinando para eles, dizendo: é tempo de ter maturidade espiritual. Deixa as coisas para trás, vocês já não são mais menino. Eu te chamei para uma grande obra, para um propósito. Siga avante para aquilo que Deus te chamou. Só que o que mais glorioso, igreja, é disso, que quem acendeu o fogo, me ajuda nessa noite, quem acendeu o fogo na praia, diga Jesus. Quem acendeu o fogo na praia? Isso aqui que eu dou glória com alegria, porque tem muito fogo aí para fora, igreja, que não é Jesus que acendeu. Tem muito fogo aí que não foi Jesus que acendeu, mas aquele fogo que estava aceso, aquela brasa na praia, era Jesus que havia acendido. Jesus havia colocado peixe em cima da brasa. Sabe o que era isso, igreja? Doutrina, porque brasa acesa sem doutrina também não serve. E se não bastasse, tinha pão em cima também da brasa. Jesus estava ensinando eles a ter maturidade espiritual. O que é isso? Às vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: o culto lá foi tão glorioso, o culto foi tão poderoso. E qual foi a mensagem? Não sei, foi tanto fogo que eu nem lembro da mensagem. Fogo sem pão não adianta nada. Fogo sem a palavra não serve.
O fogo, a brasa aquece, mas quem sustenta é o pão, quem sustenta é o peixe. Não adianta ter fogo se não tem a palavra. Por isso Jesus estava ensinando eles a não ser mais menino, mas a ser alimentados pela palavra, porque a palavra produz vida, a palavra produz esperança, a palavra produz fé. É por isso que o diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estão tentando arrancar a palavra da igreja, mas igreja, permaneça com a palavra. Chega de modismo, de invenção. É fogo daqui, é fogo de lá. Igreja, quando os profetas disputavam, os profetas de Azer, os profetas de Baal disputavam com o profeta lá no monte, montaram o altar, pularam, gritaram, fizeram barulho, fizeram tudo o que tinha para fazer. O fogo não desceu, mas quem tinha vida com Deus, tinha vida na presença do Pai. Ele arruma o altar, coloca as pedras no lugar, manda jogar água e disse: eu sou o homem de Deus. Tem muita gente pulando no altar, gritando no altar, mas é menino. É fogo que acende e apaga, é fogo que acende e vai embora. Mas sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? É tempo de ser brasa na presença dele, é tempo de ser brasa viva na presença dele. Pode encher de cinza, mas se o sopro do Espírito vier, Jesus nessa noite vai soprar em corações nesse culto, igreja. Jesus nessa noite vai soprar em vidas nesse lugar. Sabe por que Deus te manda te dizer desta maneira? Porque Deus está cansado de crente menino, leitinho espiritual. Paulo nos diz: não pude te falar das coisas espirituais, porque ainda sois menino. Mas Paulo estava querendo dizer para eles: é tempo de ter maturidade na presença de Deus, é tempo de ser maduro espiritual na presença do Pai. Jesus nessa noite quer que você saia daqui não como fogo menino, mas quer que você saia como brasa da presença dele. Jesus estava ensinando os discípulos a serem maduros espirituais. E o que é ser maduro espiritual? Já te explico. Crente maduro espiritual não é aquele que, quando a aflição chega, eu vou voltar, eu não quero mais servir a Deus. Era o que eles estavam fazendo, porque ainda não tinham entendido o que eram ser maduros espirituais na presença de Deus. Sabe o que é crente menino, crente fogo que apaga? Primeiro vento que vem, já quer largar Deus, como se Deus fosse culpado dos problemas que às vezes chegam na vida dele. Deus está querendo nos dizer nessa noite: é tempo de ser maduro na tua presença. É tempo de começar a comer pão e comer peixe. Leite espiritual é só para novo convertido. Ah, mas o irmão não olhou para mim, eu não sirvo mais a Deus. Para com isso, para de ser menino. Você que me ouve nessa noite, Deus conta com crentes maduros espirituais. Aí sabe o que Deus faz? Jesus faz. Jesus dá do pão para eles, Jesus dá do peixe para eles, mas Jesus faz 3 perguntas para Pedro, justamente para Pedro, aquele que pulou do barco, aquele que negou 3 vezes. Agora Jesus faz 3 perguntas para aquele que negou ele também 3 vezes. A primeira pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, agapás-me? Ou seja, Pedro, tu me ama como Deus? Sabe qual é a resposta de Pedro? Filosê, ou eu gosto de ti. Aí eu disse: meu Deus, que negócio é esse? Pedro não disse que amou, Pedro disse que gostava. É por isso que Jesus tinha brasa, peixe e pão.
Por quê? Porque tem muita gente que gosta de vir no culto. Por que tu vai no culto? Porque eu gosto. Por que você vai na igreja? Porque eu toco e gosto de tocar. Por que você vai no culto? Porque eu gosto de estar no meio do irmão. Não, Jesus não quer somente que você goste. Jesus quer que você ame. Gostar, Ele não está como primazia, como prioridade, como primeiro na tua vida. Tem que amar. Aí eu gosto de ir no culto. Você vai no culto? Não, eu gosto de ir na igreja. Gostar necessariamente não é servi-lo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: Filho-se, tenho afeto por ti. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes, no original, que eu gosto de ti. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se Pedro amava, e as 3 vezes Jesus diz que gostava de Pedro. Que Pedro gostava de Jesus. Pela primeira vez Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, se tu me ama, tem ovelhas. Tem a minha igreja. Tem os 12. Apacenta eles. Pedro, tu me amas pela segunda vez, apacenta minhas ovelhas. Era os 120. Que ele iria ser cheio do Espírito Santo no Pentecoste. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabe que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. 2 vezes ele fala ovelhas e 1 vez ele fala cordeiro. Sabe por quê? Porque Pedro era o líder dos obreiros. Pedro era o líder agora dos 11, porque Judas já havia se matado. Então Pedro era líder dos 11, só que os 11 estavam desgarrados. Jesus disse para eles: apacenta eles, Pedro. É tempo verdadeiramente de nós amarmos tudo aquilo que nós fazemos para o reino, igreja. E não sermos mais maduros, e não sermos mais meninos, mas sim sermos maduros espiritualmente em tua presença. Ter maturidade espiritual na sua casa. Era o que Jesus estava ensinando para os discípulos. Lá atrás, sim, eles foram, pescaram, não se frustraram, sim, era o começo da chamada. Mas agora eles precisavam ser maduros espirituais. Você precisa ser maduro na tua casa, você precisa ser maduro no teu trabalho, você precisa ser maduro espiritual na igreja. Porque crente maduro não dá trabalho para pastor. Pastor não tem muito trabalho, né, pastor? Crente maduro não dá trabalho. Porque crente maduro, ele fecha a porta do quarto. Ele vai no secreto com o pai. Ele diz: Pai, me ajuda, Deus. Ele não dá trabalho. Só que o crente menino, se o irmão não cumprimentar ele no culto por causa do coronavírus, ele acha que o irmão está bravo com ele. Pastor, não vou mais. Por quê? Porque o irmão não me cumprimentou. É menino. E Jesus nessa noite quer que eu e você saiamos daqui brasas acesas em tua presença, se alimentando do pão, comendo do peixe, diferente. Entenda o porquê Jesus te chamou. Entenda o porquê Jesus te escolheu. Porque Deus conta com você lá na tua casa, no teu trabalho, na tua rua. Temos evangelizado um grupo de pessoas ali na empresa. É um grupo terrível, pastor. É um grupo terrível.
Mas eu disse: Deus, me ensina até a maturidade no meio deles. Porque o ímpio, ele não pode ver uma falha. Veja, tu não é crente não? Você não é pastor? Você não é isso? O ímpio. E aí essa semana, eu geralmente gravo as minhas mensagens, pastor. Quando nós pregamos aqui, eu gravo e coloco no YouTube. Aí essa semana uma pessoa lá veio e me procurou, que trabalha comigo ali, a gente falando de Jesus para eles, me procurou e disse: me diz aonde eu posso ver as mensagens que são pregadas lá na tua igreja. E eu passei para ele as mensagens que nós gravamos e colocamos no YouTube. E 2 deles nós precisamos ir lá na igreja visitar, porque minha mãe é crente, o meu pai é crente, a minha família é crente, mas eu... Sabe o que é isso? É ser e ter maturidade no meio de quem é menino. Deus conta comigo, Deus conta com você. Aí eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque Pedro errou por 2 vezes. Por 2 vezes Deus deu a oportunidade para Pedro. As 2 vezes ele lançou a rede e não pescou nada. Mas quando Pedro agora é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem em Atos dos Apóstolos, enche ele. Pedro talvez estava cheio de cinza, o Espírito veio, acendeu ele, virou uma brasa viva nas 2 vezes que Pedro lançou a rede, pregando a palavra de Deus. Primeira pregação de Pedro, quantas 1000 almas? Segunda pregação de Pedro, mas quantas 1000 almas? Sabe qual é o segredo? É estar no propósito daquilo que Deus te chamou, que Deus me chamou, que Deus nos chamou. Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar. Eu quero liberar uma palavra profética para essa igreja nessa noite, direto do coração de Deus. É tempo de nós lançarmos a rede, igreja. Eu quero profetizar nessa noite para cada vida, para cada um nesse lugar. É tempo de nós lançarmos a rede. O mundo está um caos. As coisas estão um caos, mas Deus é especialista em trabalhar nessa circunstância. E eu quero liberar essa palavra de Deus para você nessa noite. É tempo de você lançar a rede lá na tua família. É tempo de você lançar a rede lá no teu trabalho. É tempo de você lançar a rede lá para os teus vizinhos. Porque o tempo de Deus chegou para essa casa. E eu acredito, igreja, num grande avivamento que nós vamos experimentar da parte de Deus. Sabe por que eu falo isso? E falo sem medo de errar. Não se vê as pessoas mais pregando e falando sobre jejum como nós falamos. Não se vê mais pastores incentivando a igreja a jejuar, a subir no monte para orar. Sabe por quê? Chegou um tempo em que estão formando crentes meninos. Mas eu louvo a Deus por essa casa, por essa igreja, pelos anjos dessa igreja, que tem ensinado a mim e a você ser crentes maduros espirituais, que ainda jejua, que ainda consagra, que ainda faz propósito com Deus. Igreja que consagra, igreja que jejua, igreja que ora, igreja que cresce, não somente em número, mas também em espiritualidade diante da presença do Pai. Por isso que eu quero profetizar nessa noite que nós vamos experimentar, igreja, um sobrenatural de Deus. E eu vou além, igreja.
e com muita convicção daquilo que eu vou falar nessa noite, nessa casa, que nós vamos voltar a experimentar batismo com o Espírito Santo. Nós vamos experimentar renovos de vidas na sua presença e na sua casa. As pessoas não pregam mais sobre batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, mas nessa casa nós vemos o que Deus tem feito, e eu quero profetizar nessa noite, nessa casa. Pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser tomadas por Deus no trabalho, na casa, na escola, na faculdade, aonde quer que esteja, e vai ser usada pela presença do Eterno. Deus conta com uma igreja viva. Um dia uma criança de 3 anos, o pai não quis mais, a mãe não quis mais. Essa criança de 3 anos dobra o joelho na igreja para orar, dizendo: pai, o meu pai me abandonou. Deus, a minha mãe não me quer mais. 3 anos, mas Deus não me desampara. Sabe o que Deus fez? Deus desceu com o Espírito Santo naquela criança de 3 anos, e aquela criança é batizada com o Espírito Santo. Aquela criança é tomada por Deus. Pastor Márcio começa a falar em línguas estranhas, cheia do Espírito de Deus. Eu creio, igreja, que nós vamos viver uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da unção de Deus, uma igreja que faz a diferença. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, venha aquecer os corações, meu Pai. Aviva os corações, meu Deus. Sopra do teu Espírito, Pai. Pessoas que não sentiam a tua presença, pessoas que não falam mais em línguas estranhas contigo. Meu Deus, vem com o renovo, vem com a restauração. Enche elas, meu Deus, da tua presença. Eu acredito, Deus, que nós vamos experimentar um avivamento do Senhor. Eu creio que esse bairro vai ser impactado pela tua glória. Eu creio, meu Deus. Eu creio nos céus abertos, Pai. Vem com teu Espírito, Pai.